pouquinho distante da boca, sabe? Tá. Aí isso estava fazendo o retorno. Podemos? Não podemos. Muito bem. Entrevista coletiva com o técnico Ney Franco. Professor, fim de semana o ABC tem um compromisso que tem uma importância significativa dentro das pretensões do ABC de chegar até uma decisão do Campeonato Potiguar. Sendo bem direto, o senhor pretende, já vem se circulando esse assunto do senhor tentar fazer um rodízio na sua equipe para esse jogo especificamente, se tratando de um adversário que já não tem pretensão nenhuma dentro da competição. Você acredita que esse é o momento de fazer essa espécie de rodízio na sua equipe? Não, a gente vai com força máxima. Eu acho que cada equipe tem a sua programação. E no nosso caso específico, amanhã vai sair o sorteio da Copa do Brasil e tem duas possibilidades, jogarmos no dia 19 ou dia 26. Se for dia 26, a gente vai ficar praticamente aí 22 dias sem jogos. Então poderia ter um motivo para rodar a equipe se fosse para descansar, mas eu quero aproveitar, jogar com força máxima. Primeiramente, respeitar o adversário. A gente quer esse primeiro lugar da competição, então nós estamos encarando esse jogo como um jogo importantíssimo para a gente dentro da competição. A gente tem alguns problemas para resolver, talvez a gente vai ter, hoje eu estou dando a entrevista aqui antes do meu treino, a gente está com um problema talvez na lateral esquerda para esse jogo, talvez a gente não tenha nem o Sampaio nem o Manuel para o jogo, e a gente tem ali duas opções para fazer essa função. E a gente vai tentar força máxima, e dentro disso, as substituições durante a partida, que são 5 substituições, ela vai estar sempre relacionada aí ao resultado do jogo do que a essa questão de trocar ou mesclar os jogadores do elenco. Boa tarde, professor Ney. Você tem uma característica que você leva com você para os clubes que você vai, que é de utilizar a garotada, Exemplo aqui no ABC, o Emanuel, Esquerdinha, Islã, Darlan, Rian, mas tem um menino no ABC que até o ano passado estava jogando Série A, que é o Anderson, Uhum. Eu queria saber justamente do porquê que o Anderson não está sendo utilizado no ABC. Se tem algum negócio com ele, até porque ele já foi sondado por muitos clubes aqui do futebol brasileiro também, no exterior. Não, o Anderson é o seguinte, a gente tem um número de jogadores para convocação, Então, em relação à idade ou se é do clube, isso para mim não faz diferença nenhuma. Tanto porque a gente já lançou, por exemplo, o Darlan no jogo contra o América, o próprio Esquerdinha também foi lançado com a responsabilidade de assumir o compromisso do camisa 9, o Royan, lateral esquerdo, o próprio Islã que chegou, é um jogador novo. O Islã fez pela primeira vez na carreira dele um jogo no profissional, foi com a gente aqui. Então essa questão da idade, ela não é uma questão técnica, não. A questão técnica é o seguinte, a gente tem um número de atletas para convocar durante uma partida, e se você for perceber aí na nossa convocação, a gente alternou em alguns momentos o banco ali, teve um momento que a gente teve o Anderson no banco e o Oziel fora, depois veio o Oziel, o Anderson ficou fora, teve um momento que ficou o Vitão de fora, E desses jogadores aí, a gente já teve essa possibilidade de utilizar 3 jogadores da base, mas é um jogador que ele teve um problema também durante a semana, ele teve uma queda, teve uma luxação do dedo, da mão, nessa semana também, então ficou apenas duas sessões de treinamento por fora, mas é um jogador que está nos nossos planos aí e pode jogar a qualquer momento como o Oziel, só realmente falta aí essa oportunidade para que eles possam entrar dentro de campo. Boa tarde, professor. O torcedor também está muito ansioso para ver jogando com mais tempo, com mais minutagem, o Ezequiel, lateral direito, e o Brizuela também, o que praticou. Há uma expectativa em torno desses 2 jogadores, que foram contratações que foram feitas assim, em tese, para vir para brigar realmente pela titularidade. É possível que ele já tenha uma oportunidade agora de saída nesse jogo contra o Força Luz? Sem dúvida, o que a gente tem que entender em alguns momentos, todos os jogadores que foram contratados, a maioria deles chegaram aqui praticamente 3 meses sem jogar, 2 meses sem jogar, E o Ezequiel, vocês foram provas, chegaram aqui com uma semana de treinamento, a gente colocou para o jogo, ele teve uma lesão muscular, agora retornou, no último jogo já entrou um pouco, eu fiz questão de colocar 10, 15 minutos no jogo,
assim ele como o Brizuela, né? O Brizuela, existe uma possibilidade de entrar jogando nesse jogo, né? Na lateral direito ali, a tendência é eu manter o Rocha para o jogo. O Rocha vem num momento muito bom, jogando bem. Mas se eu tiver um problema na lateral esquerda, existe uma possibilidade real do Ezequiel ser utilizado na lateral esquerda, né? Então eu tenho duas situações para a lateral esquerda. Se o Manuel, né, não jogar, o Sampaio já está certo que não joga. E eu não sei se a assessoria de imprensa nossa passou por vocês qual que é o problema do Sampaio, mas é um jogador que já está fora do jogo. O Manuel faz um teste hoje aqui antes do treino para ver se tem condição de jogo. Se o Manuel ganhar condição, ele entra naturalmente ali. Se o Manuel ficar de fora também, eu tenho duas opções para a lateral esquerda, uma delas é o Ezequiel, né? Aí existe uma possibilidade real dele entrar jogando, mesmo sendo fora da posição dele, mas é um jogador técnico que sabe fazer aquele lado ali. A outra opção que a gente tem é o Wendel, né? Então a gente vai ver aqui o que é melhor para a nossa equipe, né? Mas é um jogador, se não jogar o Ezequiel, é um jogador que eu penso utilizar no jogo, talvez no intervalo do jogo, né, já fazer uma substituição, independente do Rocha estar bem ou não estar bem, porque é um jogador que foi muito bem avaliado para a contratação, né? E é uma disputa boa que a gente vai ter na lateral direita ali, porque com a chegada do Ezequiel, o Rocha também cresceu muito de posição, né? Então acho que, como a gente está bem servido na lateral esquerda, acho que hoje também a gente está muito bem servido na lateral direita. Lembrando, com a equipe não se constrói ou se define apenas com aquele jogador que entra jogando, né? Então você ter essas possibilidades de banco, olhar para o banco e ter peças importantes, então acho que esse setor lateral direito e lateral esquerdo, a gente está muito bem servido. Boa tarde, professor. Boa tarde. As últimas duas partidas trouxeram missões diferentes, né? Quando aquela vitória, você criticou o time do Paraná, né? Isso, 1-0. O ABC ganhou, mas não jogou bem. No jogo passado, empatou, mas teve muitas oportunidades, né? Diante de um jogo muito retrancado. Então, o que é que se tirou de lição desses dois exemplos para esse jogo agora, que vai encarar um time muito mais fraco, né? Como é que você encara diante dessas duas realidades dos dois jogos passados? É o que eu falei anteriormente. O jogo que a gente ganhou de 1-0, a gente foi para casa insatisfeito com a vitória. Valeu os 3 pontos, mas jogamos mal. Esse último jogo agora é um jogo que a gente criou oportunidades, a gente teve, né? Eu vi até alguns críticos aí, amigos de vocês, colocando até o goleiro adversário como o melhor jogador em campo. Então isso significa que a gente criou oportunidades de gols, né? E a nossa bola, ela não entrou. Então o que a gente precisa para a sequência da competição, esse tipo de confronto, a gente sempre vai pegar esses adversários ali atrás, trabalhando por uma bola, para um contra-ataque, praticamente em alguns momentos faz uma linha de 5 ou 6 atrás. E a gente, nessa semana, a gente está batendo muito nesse treinamento de jogar em cima do adversário, com as linhas altas, perdendo a bola no ataque, já pressionando a marcação. Nós temos um número interno, né, que ele é nosso, né, talvez passe despercebido por vocês. A nossa equipe, ela rouba muito bola no ataque, né? Tirando aí, né, o segundo tempo do jogo contra o América, onde a gente foi muito mal. Os outros jogos todos, a gente tem um índice de aproveitamento de roubada de bola no ataque muito alto, e o que fazer com essa bola depois de roubada, que a gente tem que melhorar a nossa qualidade, rodar essa bola de um lado para o outro com mais velocidade, diminuindo o índice de erros de passe. E é um trabalho que você tem que ir para dentro do campo e construir isso e trabalhar, né? Então essa semana a gente está batendo muito nisso, nesse momento que você joga dentro do campo do adversário, né? Ter ao mesmo tempo tranquilidade para rodar a bola, mas ao mesmo tempo jogar verticalmente para que a gente possa criar mais oportunidade de gols, e quando criar, ter essa competência para chegar, né, fazer o gol no adversário. Embora a gente tenha um índice de gols altos na competição, né? Mas se você for destrinchar nos jogos, né, nós passamos aí o último jogo sem fazer gol, por exemplo, né? Mas dá para a gente melhorar ainda mais essa parte ofensiva, e a gente, né, nessa construção da equipe,
a gente está batendo muito nisso. E a gente constrói a equipe com os números de jogos, né? Você treina, depois você tem que transferir para os jogos, e o jogo realmente vai te dando um norte, o que tem que ser aperfeiçoado na sua equipe, o que tem que ser melhorado, como já falei com vocês, pegar também os reforços positivos do último jogo, o que aconteceu de positivo no último jogo e reforçar isso, para que a equipe não dê um passo atrás. Então, dentro dessa construção da equipe, a gente tem uma expectativa aí de finalizar, fazer um bom jogo no sábado, além de conseguir os 3 pontos, ganhar esses pontos jogando bem, para a gente é muito importante também. Ô Ney, falando da equipe de um modo geral, claro que apesar das oscilações apresentadas, né, a gente tem notado que a ABC tem encontrado equilíbrio, né, seja no sistema defensivo, no meio de campo, também no ataque. Isso você bateu muito nessa tecla. Mas ontem até a gente discutiu no nosso programa que acredita-se que a sua maior dor de cabeça, de certa forma negativa hoje, seja encontrar o jogador para que seja aquele homem de fato de criação no ABC. O cara com característica de camisa 10. Você dispõe do Marcos Vinícius, mas ele ainda não emplacou, ainda falta uma sequência para que ele de fato consiga entregar aquilo que você espera daquilo que o jogador pode, claro, entregar. Hoje, de fato, é a maior dor de cabeça do Ney Franco encontrar um jogador que consiga entregar aquilo que você deseja? Foi bom você tocar no assunto Marcos. O Marcos é a mesma coisa que eu falei do Brizuela e falei também do Ezequiel, um jogador que chegou aqui, um jogador de 20 anos de idade, sem ritmo de jogo, sem jogo. Essa semana de treinamento do Marco foi muito boa. O Marco, nos jogos que entrou, ele teve alguns momentos de lucidez, alguns momentos, né, que você percebe que ele é um jogador diferenciado. Eu acho que é um jogador que hoje ele é 100% do clube, tem que colocar isso em observação também. É um jogador que, além de dar um retorno, pode dar um retorno técnico para nós aí nesse setor do meio de campo, ele pode dar um retorno também econômico, e a gente sabe que os clubes, né, como o ABC, nesse momento, né, esse tipo de jogadores tem que ser valorizado, e a gente tem que ter paciência, e a gente tem que trabalhar. Nós estamos falando de jogador de 20 para 21 anos, mas somado a esses lampejos que o Marcos já teve nos jogos, né, e o que ele fez essa semana, eu acho que é um jogador que pode daqui a pouco, na hora que ter uma outra oportunidade para iniciar ou entrar durante a partida, eu acho que é um jogador que vai bater no peito e realmente vai nos provocar, começar a dar essa dor de cabeça, né, gostosa que eu falo, que hoje eu estou com um tripé no meio de campo, basicamente com 3 volantes, por não ter esse meia de ligação, né? Embora a gente tenha o Adeilson que joga bem, trabalha bem um pouco mais à frente, a gente tem o Madison que é um volante que tem características, a gente está desenvolvendo o Madison, essa chegada na área para ganhar o conceito. Basicamente, sem posse de bola, você está ali com 3 volantes, mas com posse de bola, você segura apenas o Reis de volante, o Madison vira um meia e o Adeilson meia, né, jogando lá tentando jogar lá na linha de 4 defensiva do adversário, mas não é o 10 clássico, né, como é o Marco, né? Então a gente fica na expectativa que o Marco realmente, né, cresça, né? Eu acho que é um jogador que tem tudo para ter um futuro enorme aqui dentro do clube ou no futebol brasileiro como meia. Ele é um jogador diferenciado, tá? Ele me lembra um pouquinho o Zé Rafael lá do Palmeiras, né? E é um jogador que, quando ele estiver ainda mais completo ainda, um pouquinho mais com força física, pode dar o luxo também de jogar um pouquinho mais atrás ali para dar uma qualidade na saída de bola, né? E a gente está no mercado olhando, né, monitorando, né? A gente já falou sobre isso, é um tema interno nosso, né, para que a gente possa aí chegar aí, finalizar bem esse campeonato regional, né? A gente está tendo muita dificuldade para a contratação de atleta agora, né, dentro do campeonato estadual, mas a nossa esperança, a expectativa, a gente tem acompanhado aí os campeonatos regionais. Quando terminar esse campeonato, como Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Campeonato Mineiro, Gaúcho, né, Paranaense, a gente, né, o mercado possa nos oferecer opções para a gente realmente contratar acertadamente e simplesmente não contratar por contratar, né, porque hoje nós estamos aí com 23 jogadores de linhas no elenco, né, mais 3 goleiros, né, 26. A gente, para inchar esse elenco, realmente a gente tem que ser assertivo, tem que fazer contratações acertadas, né, para que nos dê um retorno técnico
e também não pese aí na folha salarial do clube. Ô, Ney, amanhã tem um sorteio da Copa do Brasil, uma competição muito importante para o ABC, principalmente visando esse financeiro do clube, até para montar um elenco mais qualificado para o Campeonato Brasileiro. E eu acredito que você já deve saber de algumas das possibilidades da ABC. Sim. Parnaíba, Boa Vista, Portuguesa de São Paulo, Olaria e por aí vai. Você tem alguma preferência de quem enfrentar nessa primeira fase da Copa do Brasil? Olha, se for preferência, eu gostaria de Santa Cruz, mas eu acho que não pode, né, pelo regulamento, né, pegar uma equipe da mesma cidade, né. Se eu puder escolher, eu escolheria a Portuguesa de São Paulo. É uma viagem mais tranquila, você pega um voo direto daqui a São Paulo, joga no Canindé, então eu acho assim, se eu pudesse escolher um adversário, eu escolheria a Portuguesa. Só sobre o time que você vai ter à disposição, né? Essa informação de não poder jogar aqui, eu preciso averiguar, que eu tenho essa informação hoje, que eu tive ela, eu não sei se ela eu não sei se realmente procede, né? Então, hein? O regulamento da competição consta que não pode ter na primeira fase um enfrentamento. Eu acho que é isso aí. Então eu estou abrindo o jogo porque eu fiquei sabendo disso. Até ontem, se você me fizesse pergunta, eu falava com certeza que iria o Santa Cruz por causa do deslocamento. Tá? Mas eu acho que realmente, né, se você tem essa informação, eu acho que é bom vocês pesquisarem, porque a gente vai pesquisar também aqui. Não sei se já falou antes do chegado, mas sobre a equipe que você vai ter à disposição, você vai ter algum retorno, tem algum jogador lesionado, só sobre Temos, nós temos. Primeiramente, como eu falei anteriormente, você não estava aqui, a gente vai entrar com força máxima, né? Quando eu falo força máxima, dar sequência aos jogadores que estão jogando, pode ter uma ou duas mudanças pode ser forçada. Nós estamos aí com o Sampaio, que já está fora do jogo, definido. Estamos com o Manuel lesionado, que está se recuperando, faz um teste hoje para ver se tem condição de jogo ou não. Se o Manuel não tiver condição de jogo, o Manuel lateral esquerdo não tiver condição de jogo, nós temos duas opções ali de jogar o Ezequiel, ou o Wendel. Ontem eu treinei com o Ezequiel na lateral esquerda e ele treinou muito bem. Então, basicamente é isso aí, né? Não vai ter muitas mudanças e uma possibilidade real da gente usar o Bizoeira no início do jogo. Só para concluir, professor, o ABC vai fazer agora no sábado a primeira viagem, né? Ele nem viagem, porque são 35 quilômetros só, mas até agora o ABC teve a oportunidade de jogar todas as partidas da temporada em Natal, seja da pré-copa do Nordeste ou do próprio campeonato estadual. Queria que o senhor comentasse um pouco sobre isso, se o senhor preferiria que essa partida contra o Fosse Luz, se pudesse acontecer em Natal, seria melhor, ou o senhor acha que também é interessante a equipe dar uma deslocada, por menor que seja, ali no Ceará Mirim? Se fosse olhar o meu gosto, né, dois motivos, não só a viagem, a questão do estádio, né? Você jogar ali no estádio que a gente tem na cidade aqui, no estádio de Copa do Mundo, né? É espetacular. Então, o campo, o gramado, o deslocamento, a preparação para o jogo ela é mais tranquilo. Mas a competição, desde quando saiu a tabela, é para ser jogado lá e a gente já se preparou para isso. Então, a gente tem toda uma mobilização. O Força e Luz tinha pedido a mudança do jogo, né? Que era bom para eles e seria bom para a gente também. Não foi atendido, mas a gente está totalmente envolvido e concentrado, né, na preparação do jogo, primeiramente dentro do campo, e toda a estrutura aí de viagem, né? Pelo menos o jogo passou para 4 horas da tarde, né? Ele estava marcado para 3 horas no domingo. Então eu acho que só de passar para 4 horas já nos facilita, principalmente em termos de viagem, né? Um jogo 3 horas, onde você tem que viajar no mesmo dia, embora seja aqui uma viagem curta, ela muda toda a sua programação da parte da manhã, o horário de almoço, né? Então acho que ser 4 horas da tarde, né? Já pelo menos aí já nos ajuda um pouquinho em termos assim de viajar com mais tranquilidade. Obrigado.